Podia você colocar dela lá? Deixa eu sentar do lado de cá. Ela voltou a levantar.
convidar a todos, talvez também lá de fora do templo, tem lugares aqui dentro, assim que se aproximar. Vai ser muito bom nós começarmos junto a Deus, que está trabalhando entre si. Nós formamos a família, nós estamos em introdução, mas assim que terminar o culto, nós iremos estampar para que todos possam ver a nossa querida irmã Jaci, para que não haja aglomeração aqui durante a cerimônia. Eu convido você a curvar sua cabeça. Nós iniciarmos com a oração. Você que pode, feche seus olhos, curva sua cabeça. Nós iremos orar ao Senhor. Pode ficar sentado da forma que você está. Só curva sua cabeça, leve o seu pensamento a Deus. Pai eterno, Pai bendito, Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito é o teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida da tua serva, ó Pai querido, enquanto aqui viveu, testificou de ti, ó Pai querido, testemunhou que te serviu. Certo é, nós temos a convicção que a tua filha, ó Pai, está em teu seio, Senhor Jesus, gozando já das mansões celestiais. Espírito Santo, uma vez mais eu rogo a ti, continua consolando toda a família, para a tua honra e para a tua glória. Nos ajuda, ó Pai, a encontrarmos contigo nas mansões celestiais, para juntos um dia celebrarmos a tua presença. Assim te rogo, te peço, e entrego tudo em tuas mãos, em teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos trazer aqui a Divânia, família, louvar ao Senhor Jesus com ele, da área cristã. Logo após eles vão louvar ao Senhor também, com ele permanente assim, está de louvar ao Senhor Jesus. Logo após elas louvarem ao Senhor Jesus, o presidente Conchaves vai estar fazendo a leitura introdutória. O presidente Moisés vai estar orando ao Senhor Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Também cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 422 da nossa no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar
serão erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Vós astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Toda a igreja. Irei eu pra linda cidade. Esta é a promessa. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Oi, Jesus. Obrigado. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde e aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo?
presbítero João Charles está fazendo a leitura introdutória, em seguida o Oséias está fazendo oração. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, abrindo comigo a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: quero, porém, irmãos, que não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjos e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui a minha doença, a família, os amigos, e mande assim a poder aqui da Assembleia de Deus. Uma mulher que muita fé, o nosso Deus recolheu. Nós temos uma perda muito grande, que nós somos humanos, mas Deus recolheu uma pedra preciosa, está com Jesus. Senhor, meu Deus, Senhor Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Jesus. Deus, o Senhor recolheu uma rosa para o teu jardim. Deus, a mãe de Assis foi exemplo de crente, papai, exemplo de pessoa. O Senhor levou para o trono da graça. Deus, nós te louvamos, Pai. A família da tua filha está aqui nesta noite. Deus, abençoa, papai, fortificando a família. Deus, fortificando esta igreja. Senhor, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses, papai, viver é Cristo e morrer é ganho, porque nós sabemos para onde o Senhor vai nos levar. Porque a tua palavra diz que aquele que perseverar até o final, como a mãe de assim perseverou. Então, Senhor Jesus, nós estamos aqui para render graça ao teu santo nome, e nós te agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Os irmãos, a irmã de Assim, Florida Silva, nasceu no distrito de São José do Rio, em Minas Gerais, no dia 17 de março de 1941. Ele ia completar 85 anos, agora, dia 17 de março. Ela casou com João Gonçalves Soares. Essa união adquiriu 6 filhos, 20 netos e 20 bisnetos. E ela fez o que o apóstolo Paulo disse: combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Em nome da igreja, nós externamos nosso sincero sentimento de pesar, e que o Espírito Santo continue consolando a todos da família, bem como a igreja, bem como todos os amigos que a rodearam. Admirou 6 filhos, 20 netos, 20 bisnetos. Com certeza, teve muitas lutas, mas alcançou grandes vitórias. E através dela, eu mesmo, veio mais de 46 pessoas
Isso é Deus nos abençoando através da vida dela. Vamos ouvir o seu coração, louvando o Senhor, um dos seus hinos. Em seguida, nós queremos também a palavra do nosso evangelista Ezequiel. Deu meu conhecimento, para gostar, vamos abrir como filho. Nós queremos organizar uma palavra, logo após. As irmãs e louvando os irmãos mínimos. Em seguida, a família vai estar em liberdade. Também, para falar algo, agradecimento neste momento. Queridos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Tanta coisa para a gente falar da irmã de Assi, né? E no momento desse, as palavras somem tudo. Eu quero dizer para a igreja que nós servimos a Deus. Tivemos a oportunidade de servir a Deus junto com a irmã de Assi por alguns anos, e eu não sei o que ela viu em mim não, mas ela me adotou como filho, ela me tratava como filho caçula dela. Não era assim, Meleusa?
ela me chamava de filho mais novo dela, e tinha um carinho muito grande pela irmã Jaci. Tive a oportunidade de pregar em alguns aniversários dela e estar presente em alguns, quase talvez todos, de 2002 para cá, quando chegamos aqui em Poporama. Mas aprove Deus que, antes de completar os 85 anos de vida, o Senhor a recolhesse para estar na glória. Este ano fez 20 anos que eu perdi minha mãe. Não é fácil, tá? Aos filhos a gente vai sempre lembrar, não vai ter jeito, tá? Mas o que nos conforta de uma pessoa como a irmã Jaci é que ela está com Cristo na glória. Isso conforta a gente, tá? E o texto que eu gostaria de só deixar lido para a igreja e para a família está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15 e o versículo de número 58. Diz assim o texto: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Com certeza, se fosse a irmã Jaci que estivesse dando conselho para nós, ela daria esse conselho. Se ela pudesse ainda falar, conosco, ela ia dizer para a gente: vocês continuam firmes na presença de Deus, vocês continuam servindo a Deus. Esse era o desejo dela, o gosto dela, a alegria dela de servir ao Senhor. A última oportunidade que a gente teve assim muito próximo foi na vigília lá na sede, na virada de ano, que o Espírito Santo de Deus me levou a ouvi-la, e ela cantou lindamente, inclusive com a minha nora, com a Tamir, e ela cantou animadamente, mas quando terminou de cantar, ela disse para mim assim: ó, meu aniversário em março, hein? Você não pode marcar outro compromisso, não, você precisa estar lá. E a gente vai ficar com as boas lembranças da irmã Jaci e com um legado de uma serva de Deus, uma serva de Deus que nos ensinou a ser crente, irmãos, uma serva de Deus que nos ensinou a ser crente. Eu encerro falando de uma outra saudosa irmã que nós tivemos aqui, a irmã saudosa, irmã Pasqualina. Ela já estava acamadinha, bem nos dias de ser recolhida por Deus, e um dia eu fui lá fazer uma visita para ela, pastor, e ela estava acamadinha já, a irmã Pasqualina, deitadinha lá, estava aguentando ficar mais em pé, e eu cheguei lá para fazer uma visita a ela, e ela também me gostava de mim demais, tratava de filho. E quando eu cheguei, a menina que veio me receber disse: eu vou avisar para a avó que o senhor chegou aqui. E quando a menina avisou, ela disse assim: fala com o pastor Zaqueu para esperar só um pouquinho, porque eu vou me aprontar aqui para poder receber ele. Eu já estava acamado. Sabe o que ela fez? Ela pediu para a filha dela colocar ela sentada na cama, porque ela queria me ver, ela queria estar sentada quando eu chegasse para poder me cumprimentar, me abraçar. Eu abracei com ela, oramos, choramos juntos, sentimos a presença de Deus. Logo em seguida ela foi para a glória. Então, irmãos, são pessoas que nos ensinam, tá? Observe o legado dessa mulher, continue servindo a Deus. O conselho é, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Seria esse, com certeza, seria esse o conselho dela para a gente, para a igreja. Tá, irmãos? Que Deus abençoe, conforte a família, pastor Damasceno e toda a família, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os queridos, a boa oportunidade para a família, para cantar um louvor, expressar seu sentimento.
Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria no meu coração por saber que a minha mãe foi morar com Deus. É uma alegria no meu coração. É uma alegria no meu coração porque Deus deixou ela 84 anos conosco. Sei o quanto ela passou. Teve uma vez que o sangue dela virou água. Deus deu a ela sangue novo. Teve uma vez que as veias do coração dela entupiu tudo. Deus deu veia nova. Eu tinha 9 anos de idade. Pouco tempo os irmãos presenciaram, quando ela fez a operação da vesícula. Deus curou ela. Mas agora Deus recolheu ela, porque o irmão Zé falou que é uma pedra preciosa. E eu agradeço a Deus por Deus ter deixado ela com nós. Eu irei ler um versículo da Bíblia. É o que ela sempre sabia dessa aliança dela com Deus. É o que José disse aqui em Gênesis 50 e versículo 24. E disse-lhe José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia! E eu tomei posse dessa terra santa, é o céu. José sabia daquela aliança. E eu sei, um dia ela falou que queria ver os filhos dela tudo na presença de Deus. E aqueles que ainda não fez um concerto com Deus, tem um privilégio para fazer, porque está vendo aí, meus irmãos, essa aqui, tenho certeza que foi morar com Deus. Quero louvar a Deus com um louvor, quero que o círculo de oração me ajude. O hino que ela cantava na convenção dela. Ô irmão Hélio, você só podia me ajudar aqui? Eu vagava nesse mundo. Quando ela cantava esse louvor, ela falava assim: meus irmãos, eu estou cantando esse louvor porque esse louvor é da minha convenção. Eu estou feliz porque eu sei que ela foi morar com Deus. Glória a Deus, segunda todos cantados senhores, você tem? Eu vagava nesse mundo, não tinha paz em um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e um homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, o seu rosto igual um santo, era mesmo o Senhor.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu só quero dizer que algo que minha avó me falou, né, bem antes dela, de Jesus me chamar ela, que ela me disse assim, que ela não queria ficar no leito, ela não queria ficar numa cama dependendo dos outros, que se Deus fosse ver que ela fosse ficar ali dependendo, dando trabalho, que era para Deus recolher ela. Então, irmãos, eu sei, não é fácil. Eu sou a primeira neta dela, e aí veio vários depois de mim, né? Tem 6 filhos, vários bisnetos. Não é fácil. Ela ajudou na minha criação, das minhas irmãs também, que minha mãe era bastante doente. Então, ela sempre vinha de Itabelinha para Imburana, nessa época a gente morava lá. Ela sempre estava disposta. Quando minha mãe veio ter a Érica, ela também veio cuidar de mim, mas a minha irmã Juscelia. Então, assim, vai ficar aquele vazio, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas eu creio que o Senhor está conosco neste momento tão difícil. Que Deus venha nos dar o conforto, Deus venha nos dar a força, para que nós venhamos ser mais fortalecidos e agradecer a Deus por tudo. Porque, como se diz, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. No dia assim, antes dela partir do hospital, ela foi cheia do Espírito Santo e foi renovada. Essa é a notícia que estava ao lado dela, passou por nós. Certamente o Espírito Santo a visitou de uma maneira sobrenatural, para encontrar com Deus. A oportunidade ainda está aberta à família. Vamos alguém executar o louvor, se expressar o seu sentimento. Nós estamos aqui para ouvi-los juntos, intercedendo a Deus por vocês. Gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor. E estou muito alegre com minha mãe da obra, porque o Senhor é claro que não. Mas estou muito alegre de ver a amizade da minha mãe e esse povo maravilhoso, né? Aí, juntando nós, né? Está esse culto aí, né? Oferecendo a Jesus, fica muito dessa palavra de antecipação assim. E eu mesmo sou, né? Mas eu fico muito feliz, tão alegre, depois que eu pagando, que eu pensei o seguinte: será que minha mãe vai durar até 90? Porque está com 84 anos, né? 85. Sabe, minha mãe pode durar 100. Mas será que ela vai para 80? Porque, né? Mas eu estou alegre, muito satisfeito por saber onde minha mãe vai morar. Isso me conforta demais, porque o lugar lá é bom demais, é uma alegria muito grande. Quem já foi relatado, foi lá, viu um pouquinho, não queria voltar de jeito nenhum. De tão bom que é andar em cima do ouro, palpar os mundos de cristais, aquelas pedras preciosas, arequipa e caramba, é ver Jesus face a face, poder de um abraço de Jesus. Isso me emociona, isso me alegra, no lugar que ela vai morar. E se tiver alguém aqui que não fez um concerto com Deus, faz um concerto com Deus para ir morar também
disse que ele ia subir, mas ele não ia deixar órfão. Aí ele viu o Consolador, né, no dia de Pentecostes, e foi só maravilha. E ele falou que ia preparar lindas moradas. Foi ele que falou. Então, o salvo não morre, mas ele passa de uma vida para outra. Na verdade, dorme. Esse gente canta, não sei se ainda canta, mas ela gostava de cantar. A igreja conhece aí. Tá? Eu não sei nem qual a nota, mas vamos lá. Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel então exclamou, pode ajudar para você ver, viemos de longe para morrer aqui, aqui, Moisés tocou com o seu cajado e as águas se abriram, o povo passou do outro lado e cantou. Mais alguém da família? Nós estamos abraçando.
pertenço também da família, né? A única filha que tinha na família, eu casei com ela aqui, a Maria Deus. Então faço parte dessa família. E eu estou passando hoje a mesma dor, juntamente com a família. Eu passei no dia 22 de julho de 2002. Eu perdi minha mãe. Eu amava muito a minha mãe. Ela morreu com a cabeça na palma das minhas mãos. E eu não chorei na hora, pedi força a Deus, não chorei. Eu estava no Silva Vida da Vitória. Depois que eu fiz o velório dela, eu fiz lá a funerária dela. Aí eu fui ligar para minha família, eu morava em Goiânia. Aí eu saí do canto, fui lamentar um pouco. Também meu irmão Geraldo, porque ajudou a construir essa conversação onde estamos hoje. Ele faleceu também. Eu estava presente, o pastor Dezim estava morando lá, alguns irmãos. Eu aguentei a barra na hora. Perdi meu pai há uns 4 anos atrás, pela maldita da Covid. Perdemos nosso pai, 88 anos. Eu sei que a perda para a família é grande, mas eu quero deixar para vocês aqui um recado. Nós perdemos, mas o céu ganhou. Porque se toda pessoa passar pelo caminho, e a minha sogra passou, não vai ninguém para o inferno. Conheci minha sogra muito crente. Ela amava muito a família. Do melhor não é ruim. Eu acho que era eu, poderia ser eu. Ela amava, ela tinha dó de todo mundo. E ela tinha um voto, como já foi falado aqui, de todo dia nos hotéis ela cumprir, fazer um culto. E ela dava comida para todo mundo. Desde Itabirito, uma pena, a gente ia lá cumprir o voto dela. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu já tinha casado com a Eleusa. Eu fiquei um pouco fracassado espiritual. E me lembro que ela fez um voto. Se eu voltasse para a igreja, ela ia dirigir um culto de voto a meu favor. E depois ela fez o voto. Assim que ela fez o voto, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava correndo na frente de uma pessoa com uma faca querendo me matar. E eu cheguei a um ponto que eu não tinha mais para onde correr, tinha um abismo muito grande na minha frente. Eu fui e contei para o presbítero, que alguém conheceu, que era o pastor Sebastião Netinho, era o meu presbítero na época. Fui e contei para ele o sonho. E ele falou para mim, falou assim, olha, esse homem que estava correndo atrás de você para te matar é o diabo. E esse abismo é o inferno, você vai cair nele. Se você não consertar com Deus, é muito breve. E naquele momento eu dobrei meu joelho e chorando eu voltei para Jesus. Há 45 anos se passou. Criamos nossas filhas, todas são batizadas nas águas no Espírito Santo. Eu posso dizer hoje que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje, juntamente com a família enlutada, eu lamento também a falta da minha sogra. Muito difícil. Muito difícil, irmãos. Graças a Deus que onde eu pude pegar na mão dela e disse, minha sogra, eu vou orar com a senhora. Eu não quero que Deus faça a nossa vontade, mas que Deus faça a vontade dele. Agora não precisamos mais orar por ela. Precisamos mais orar por ela. A gente chora porque a Bíblia diz que até Jesus chorou na morte de alguém. Então agora vai deixar para nós uma saudade. Tentei consolar minha esposa até agora. Nesse momento também eu não suportei. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, e essa alegria será com a vinda de Cristo. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, é morte todos os dias. E não se iluda não que eu e você estamos na mesma fila dela. E na hora certa, nossa ceia vai ser chamada. Vamos passar por esse quadro que ela está passando. Conserta-te com Deus. Ainda hoje, no dia da
amanhã não vos pertence mais. O patriarca Jó, no capítulo 1, versículo 14, ele disse que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Quem já viveu mais de 40 anos, seus dias são muito pouco. Eu já vivi 70 anos, eu sei que me resta poucos dias, mas nos poucos dias que me resta, eu não vou abrir mão da minha fé. Quero servir o Senhor enquanto viver, que ela sirva de exemplo para mim e você que nesta noite, aqueles que estão precisando se alinhar mais, se alinha no caminho para encontrar com o Senhor Jesus. Ele não está voltando, ele vai voltar, mas para minha sogra ele voltou hoje às 11h15. Eu tive conversando com a Mesina, estava cuidando dela. A Mesina disse hoje pela manhã, ela levantou, foi no banheiro, se banhou, conversou, voltou e deitou na cama. Quando eu liguei para a Mesina falou assim: pastor, ela acabou de morrer agora. Foi, não morreu, não morreu agora. Eu tentei distanciar o telefone da Neuza, até que eu consolasse ela para poder dar ela um recado, irmãos. Deus abençoe e ora por nós, pela família. Amanhã às 7 horas nós estamos conduzindo, já combinei com os filhos, a família, nós estamos conduzindo o corpo para a Itabiri de Mantena, atendendo um pedido dela, que levasse ela aonde ela conviveu, aonde mais ele e os casamos, é onde ela viveu por muitos e muitos anos. Muito obrigado, Deus abençoe. Mas a minha família, eu sempre falo em memória que o maior exemplo de amor, a maior expressão de amor que você pode dar a alguém é entregar a sua vida ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Nota que os filhos são tristes, mas cantaram, foram consolados, foram comportados pelo Espírito Santo, eles têm a certeza que foi para o céu. Então aceita o Senhor Jesus, viva de uma forma que, se você partir hoje, você deixa um bálsamo para a família e para aquele que você ama, certo que você irá morar nas suas orações. Vamos abrir da família, a oportunidade está aberta. Se preparando aí. Nós vamos ouvir a família. E como eu estava a última pessoa da família, uma vez ali, tá? A Neuza, supressão também, agradecendo a Deus pela vida de sua mãe, né? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos em um momento de luto. Minha mãe é uma pessoa muito amiga, que tinha muita amizade, soube me criar, me criou com carinho, né? Eu sou filha única, ela teve muito cuidado comigo. Quando eu era solteira, na época, eu não tinha banheiro de casa, era longe, é mais longe um pouquinho. Aí eu falava assim: mãe, eu estou indo no banheiro. Falava assim para minha mãe. Eu não dava um passo sem falar com ela. E ela tinha muito ciúme de mim, muito ciúme mesmo. E não fiz nada para desagradar a minha mãe. Graças a Deus. Sempre eu falo que eu nunca respondi a minha mãe. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor para consolar o nosso coração. E Deus abençoe cada um que aqui está, ajudando nós nesse momento muito difícil. A Jaci tinha total razão de ter ciúme. Era a mais bonita da casa, tá? Com todo respeito a pessoas conhecendo, mas com certeza era a mais bonita da casa. Mas além da família,
paz do Senhor, irmãos. Eu quero agradecer a Deus por Deus ter nos presenteado por tantos anos com a presença de uma santa serva do Senhor. A minha avó foi meu maior exemplo de amor, o meu maior exemplo de fidelidade, de santidade. A minha avó era apaziguadora, amável, respeitável. A minha avó é uma santa serva do Senhor. E eu não tenho palavras diante da grandeza dela. Eu agradeço a Deus por esses anos. Eu peço perdão a Deus por estar me doendo tanto, devolvendo. Eu queria que ela continuasse conosco, mas, segundo a palavra de Deus, o céu está em festa. Minha família. Não tendo mais alguém da família, quero convidar a Dias, louvar a Deus comigo, muito conhecido por todos. Vamos louvar o Senhor Jesus, juntamente com ele. Em seguida, o pastor Sebastião Ribeiro irá fazer a palavra final. Logo após, nós vamos retornar a palavra ao nosso pastor presidente da direção desse trabalho. Eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Momento de luto, mas que o Senhor possa cortar todos os corações, em especial os familiares, nessa hora de uma perda muito grande. Mas o Senhor é poderoso, né? O Espírito Santo vai estar com cada um. A pastora Zé Marcelo, Manel, todos os filhos, para se confortar nesta noite. Os irmãos conhecem, nos ajudem a cantar em cima. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além
choro, nenhum clamor. O Espírito Santo fez um agradecimento, a gente não sabe cantar, mas pede. Quem Deus dom, canta. Deus os abençoe, os guarde. Essa é a palavra do pastor Sebastião Ribeiro, que está trazendo a palavra de Deus para nós. Essa aqui nós devemos retornar a palavra para o nosso presidente em direção desse trabalho. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Queridos, nós estamos diante de um quadro doloroso. E às vezes tem dia que a gente, para falar em culto fúnebre, tem que ter, né, esse certo equilíbrio, para não deixar o emocional tomar conta da gente, que não é tão fácil. Eu acredito até porque que, acho que não estou exagerando, os pastores que tem hoje o Coporanga, eu acho que eu sou um dos que jamais preguei em culto fúnebre e também, né? E às vezes eu dirigi e preguei em culto fúnebre. Já houve tempo tão difícil que eu já precisei, pastor, de dirigir culto fúnebre em várias igrejas, várias denominações, igreja batista, igreja cristã e até na igreja católica. Certa feita convidaram para mim dirigir um culto na igreja católica, um culto fúnebre, e eu disse para os irmãos, mas por quê? E eu cheguei lá e disse, olha, deixa eu falar com vocês, eu sou pastor, eu não sei rezar, não. Eu sei ler a Bíblia, orar e pregar. Falei, a igreja é de vocês hoje. Uma parte dos irmãos queria que trouxesse para a igreja evangélica Assembleia de Deus, mas os outros queriam, a maior parte queria, se fosse aqui, eu via que levasse para a igreja católica. E eu dirigi o culto fúnebre da igreja católica do Vale, Encantado. Vale Encantado mesmo aqui, né? Vale Encantado. Falei, vamos todos para lá. E li a Bíblia. E falei, aqui, vocês ficam sabendo que nós estamos aqui em lugares de adoração. Lemos a Bíblia, orei e preguei a palavra de Deus. E sem problema nenhum. Se me chamar para pregar a palavra de Deus lá no centro espírita, eu vou. Se Deus ordenar que vai, eu vou. Eu vou falar de Jesus. Porque Jesus estiver na frente, você não se preocupar. E eu, na mesma semana que minha mãe faleceu, eu trabalhava sempre ativo na igreja, né? Desprendido da igreja. Então eu tive, na mesma semana, dirigi culto fúnebre. Mas tem hora que a gente fica assim um pouco frustrado, porque a coisa não é tão fácil não, tá, queridos? Pior que a coisa começa a pesar, mas a gente tem que ter controle. A irmã Jaci é aquela pessoa que há muito tempo que eu conheço, e eu tinha como costume de chegar e ter mesmo perto dos filhos, né? Abraçar e apertar, fazer a cabeça dela no meu peito e dizer, olha assim, isso era uma bênção. E a semana passada foi a última vez, foi quarta-feira, não? Acho que outra semana, foi quase 8 dias, né? Ela tinha feito endoscopia, ali da brilha de manteiga, e veio o programa, assim, falando para ele, Jesus é bom, Jesus vai te dar força. E peguei, abracei, encostei a cabeça dela no meu peito, Jesus é bom, Jesus vai dar força à senhora. Ela falou assim, pastor Sebastião, é uma graça, né? E pastor, nós amamos muito o senhor. Falei, amém, glória a Deus. Essa foi a última homenagem. Quem poderia pensar que hoje estaria falando
queridos, a coisa é muito séria. O pastor Marcelo falou que a coisa é séria mais que você se pensa. Por isso que Salomão diz que é melhor ir no lugar aonde há luto que onde há banquete. Porque no lugar de banquete, se você falar em morte, alguém vai ficar escandalizado. Esse camarada é louco, todo mundo está alegre aqui, banqueteando aqui, falando em morte. Mas aqui, queridos, todos nós que vivemos, aplica nós mesmos. Hoje é ela. E amanhã? Quem pode garantir que amanhã nós também estaremos numa urna mortuária? Só Deus. Então aqui, nós que estamos vivos, aplicamos a nós. Portanto, eu quero deixar no texto da palavra de Deus, que se encontra em Romanos capítulo 8, é um texto bem longo, mas vamos meditar na palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 35 até o versículo 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Interrogam aqui: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou, e é o próprio Jesus, Porque estou certo, observe bem esse texto, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, e nem os principados, e nem as potestades, nem o presente, e nem o porvir, nem alguma, nem a altura, e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo aqui, ele adverte a igreja que todas essas circunstâncias poderíamos enfrentar. Ele estava certo de que o ser humano não foi feito para morrer, mas o pecado trouxe a morte. O pecado fez separação entre nós e Deus. E a situação do ser humano ficou caótica. A coisa ficou tremenda. Nos dias como nós vivemos, dias atribulados como hoje, dias de tanta inquietação, no meio uma geração truculenta, vivemos dias difíceis, e que todos os tipos de barreiras se levantam. Precisamos de atentar pela palavra de Deus para que possamos suportar e ser vencedores. E nós podemos dizer, porque eu conheço já, não tanto, mas bastante, da vida da nossa irmã de Assis, porque tive a oportunidade muitas vezes de visitar, morar com ela, e ela às vezes tinha dia que sentava e começava a contar um pouco da história da sua vida. E baseado no que eu já ouvi dela várias vezes, eu posso dizer que a irmã de Assis foi uma heroína e foi uma vencedora, porque diz o texto: quem nos separará do
amor de Cristo. A tribulação, quantas tribulações ele enfrentou? A angústia, quantos tempos angustiosos ele passou? A espada, quantas vezes ele enfrentou, né? Vendo diante da espada, vendo o que está acontecendo, e ela prosseguindo de cabeça erguida. E a família não ignore o que eu vou dizer aqui, não. A mãe de Assir é uma mulher muito corajosa. Ela se desse falar com os filhos, ela falava na lata, assim, fala porque eu sou conhecedor disso. Mas no momento também que precisava de abraçar e mostrar que os filhos precisavam de ser vencedor, ela fazia isso. O verdadeiro amigo é aquele que confronta. No momento, quem sabe até das diversidades, no momento que a coisa está tremenda, ele confronta. Mas também é aquele que, quando todos correm e vão embora, ele permanece junto com o seu amigo. Agora, aquele que vê a coisa acontecer, está difícil e não tem coragem de falar nada, é um covarde. Porque depois que o outro cai no abismo, não adianta falar nada. Precisa de falar enquanto tem tempo. Isto é mais, essa é a pessoa que considera, a Bíblia diz que falar é a verdade, cada um com o seu companheiro. O dia que nós deixamos de falar a verdade, mas uma verdade não para provocar, não para massacrar, mas uma verdade para trazer edificação, para trazer livramento, para trazer sustentação. Precisamos de falar a verdade. Fala a verdade, cada um com o seu companheiro. E ela era essa pessoa que tinha coragem de falar a verdade. E eu olhava assim e dizia assim, somente uma de assim, para ter coragem de falar assim, que se for outro por falar, eu não vou aceitar. Mas também a mãe amorosa. Paulo sabia que tinha muita gente dessa forma, e sabia que na igreja tinha muitos que enfrentavam dessa forma, e ele então aquele diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou mesmo a fome. Ela foi mulher lutadora, criando os filhos. Isso que eu acho tão importante, irmãos, vocês que são filhos aqui, olha como foi que ela foi tão corajosa e uma guerreira. Ficou em situação difícil, mas não deu nenhum filho para ninguém. Ficou junto. É como diz, passa o que passar, mas aqui está junto. Glória a Deus. Isso é gratificante, queridos. Isso é amável. Isso é maravilhoso. Passa o que passar, dê o que der, dê o que vier, mas todos juntos. Não abandonou nenhum. Até chegar ao ponto de todos chegar à idade madura, para cada um se cuidar de si mesmo, mas não abandonou o barco. Isso é causa de cada um olhar e saber que ela está nessa urna mortuária, mas saber, a nossa mãe nos honrou durante os dias da nossa vida. Ela nos honrou. E cabe cada um dos filhos reconhecer, não somente os filhos, mas toda a família reconhecer esse grande legado. Porque deixa eu te dizer uma coisa, legado que a pessoa deixa, não é deixar muito dinheiro, deixar fazenda, deixar tudo, que tudo isso passa. Não. O legado que a pessoa deixa é um trabalho solidário,
é amor, é comunhão perfeita, é carisma, é a maneira de saber ir e vir, e na hora certa ter coragem de falar a verdade. E aqui o texto diz: nem mesmo a perseguição, nem a fome, nem mesmo a nudez, ou o perigo, a espada. Quantas vezes que eu vejo os pais obrigados a entrar no meio dos filhos, não, isso aqui você pode fazer, mas isso aqui não. E às vezes o filho começa a temar: já te falei com você, rapaz, vai temar comigo? Às vezes é obrigado a pegar com autoridade. E depois o filho pode não entender. Hoje tem minha filha em São Paulo, ela fala assim: papai, hoje eu sei por que o senhor falava comigo, com a boa do jeito que o senhor falava. Hoje eu reconheço que eu tenho meus filhos. A minha filha de Vitória também diz: eu sei por que o senhor corrigia, da maneira que o senhor corrigia. O senhor queria ver o bem-estar nosso. Hoje eu entendo porque eu tenho meus filhos. Glória a Deus por isso. E agora vocês entendem. Glória a Deus por isso. Então, queridos, nem a altura e nem a profundidade pode separar. Mesmo que você esteja muito alto no poder aquisitivo, não deixe que isso venha subir para a sua cabeça e se separar do amor de Cristo. Mesmo que você se aprofunda e tenha oportunidade de fazer muitas faculdades, profundidade, que você olha para um lado e para o outro: como foi que eu consegui galgar isso tudo? Mas não é motivo para você se separar do amor de Cristo, porque se você chegou nesse ponto, foi Deus que te abençoou, foi Deus que te exaltou, foi Deus que te guardou, foi Deus que te deu. E Paulo era considerado como doutor na ocasião, e ele muito aprofundado. Mas certa feita ele estava em um sinédrio, e quando o rei Agripa chegou a dizer: Paulo, a tua muita sabedoria está fazendo você delirar. E Paulo disse: não, rei Agripa, é porque eu sou um homem que não fui desobediente à visão celestial que Deus havia falado com ele, e lá no caminho de Damasco, e ele caiu por terra, e depois se levantou e reconheceu que nesta terra nós não somos nada, mas só Deus é dono de todas as coisas. Ele diz: nem a profundidade, nem a altura. Tem gente que, se estiver lá nas alturas, ele pensa: agora eu estou nas alturas, agora eu posso passar por cima de todos. Nunca se pensa desta maneira, porque primeiramente nós devemos tudo ao nosso Criador, e se aprofundou também, mesmo no conhecimento. Enfim, não bata no peito. Sabe por quê? Eu às vezes, mesmo em pregação, eu uso dizer que só tem 3 tipos de aprendizado para você aprender a palavra de Deus. Então, não pode se exaltar. Só tem 3, não tem mais. Só 3 pontos para aprendizado. Ou você aprende herdado de alguém que passou para você e te ensinou você, ou você aprende pesquisado de alguém que também deixou alguma coisa escrita e você dependeu de pesquisar, ou se não, revelado, porque a palavra de Deus também o Espírito Santo revela. Jeremias 33 diz assim: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aquilo que você não sabe, e se você aprendeu a palavra de Deus e você nunca ouviu, então o Espírito Santo vai fazer você lembrar, não. Você vai lembrar daquilo que você já ouviu e viu. Do contrário, se você não ouviu e nem viu e aprendeu de Jesus, foi o Espírito Santo que te revelou. Então só essas 3 fontes: herdado
eu sei, ele sabe. Quando ele nasceu, nem comer ele não sabia, nem mamar não sabia. A mãe que teve que ensinar ele a amamentar, não falava, não andava, e foi alguém instruindo. Agora chega um ponto que acha que ele é o dono da verdade, que ele está acima de tudo. Irmãos, o próprio Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus deu uma aula, se formos falar nesse texto, nós falamos a noite inteira. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa é uma característica de Jesus, isso é um adjetivo de Jesus. E encontrarei descanso pelas vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Então, aprender de Jesus. Alguém que aprende de Jesus, ele sabe sempre agradecer a Deus pela vida, por tudo que tem. E no dia que parte para a eternidade, alguém ore por uma bênção, porque enquanto viveu aqui, deu bom exemplo de servo de Deus. Triste aquele, né, que faz coisas tão tremendas como fez Alexandre o Grande. Muitos que estudaram têm o conhecimento da história de Alexandre o Grande. E ele viu que ninguém ia chorar no seu velório. E ele observou que a coisa era muito séria, porque ele mesmo mandou consumir com a esposa e com o filho para não deixar herança para eles. E depois ele sofreu uma enfermidade tão tremenda que ninguém podia chegar perto dele, porque estava cheirando mal longe. E ele clamava que um fogo lhe queimava. E o que ele fez? Combinou com a sua irmã e mandou prender 200 homens. Diz: prendam eles, e quando eu morrer, manda dergolar todos eles, para que as famílias desses homens que morreram vão chorar, e eles vão entender que estão chorando por minha causa. Estão mal, querida, mas a irmã dele foi sábia. Quando ele faleceu, ela não mandou matar nenhum daqueles que estavam presos. E ele mandou que fosse jogando perfume aonde ele passasse, levando o caixão nas mãos e perfumando de um lado e do outro, porque senão o povo não aguentava acompanhar o cortejo fúnebre. E o soldado levando o seu caixão e não ia aguentar, porque estava exalando tanto mau cheiro. Então jogava o perfume do mais caro que existia de um lado e de outro. Mas isso não resolveu nada. Não resolveu nada, porque lhe faltou um coração quebrantado, um coração humilde. Glórias a Deus. Bem-aventurado aquele que partiu para a eternidade servindo o Senhor Jesus Cristo, porque vai ter direito na primeira ressurreição. E nós queremos, se o Senhor nos levar, queremos ir na primeira ressurreição. E nós vamos encontrar, em nome de Jesus, irmão de Assis. E eu quero deixar um conselho para você que faz parte da família: não seja bobo, não. Desculpa a minha forma de expressar. Não seja bobo, não. Tenha dó de você mesmo. Eu estou deixando uma mensagem que Deus me mostrou em sonho, porque eu estava em jejum 24 horas e sonhei que eu tinha morrido, e eu via meu caixão e vi o povo arrumando o caixão, pôs o corpo dentro do caixão. Estou de lado e olhando, dizendo assim: por que ter tanto cuidado com esse corpo, dizendo que não vale nada? O que vale é esse que está aqui. E observando o caixão, depois a pessoa diz: vem, e eu subi. E quando eu fui subindo nas alturas, quando eu cheguei lá em cima do céu, abri uma porta. Quando eu fui para entrar, eu falei: espera aí, observa o que está acontecendo lá. E mostrou de um lado assim, e fazia eu perceber. Ele dizia: olha, aqueles que estão lá estão sofrendo, porque não quiseram fazer o concerto com Cristo antes de partir para a eternidade, antes de morrer, e perdeu a última oportunidade. E quando eu ouvia aquela forma de que estava, eu disse para ele: não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir. Está me dando ânsia de vômito. Estava dando ânsia de vômito, não quero ouvir, está me fazendo mal. Ele disse: eu vou mandar você voltar, e vou te ordenar o que é para você fazer. Quando você voltar, você vai voltar e observar. Na hora que eu dizer para você, que eu falar: irmão Sebastião, assume o corpo,
você assume o seu corpo. Enquanto não falar, você não assume, não. Assume o seu corpo. E a mensagem que você vai falar é o seguinte: quando você assume o corpo, você vai falar essa mensagem. E eu guardei aquela mensagem. E eu volto e eu voltei. E quando eu chegava ali na sede, eu via o caixão e o povo em volta disse: não sepultou esse corpo até agora? O que essa gente está fazendo? Não sepultou? Será que eu vou ter que ajudar a pegar esse caixão e levar para o cemitério? E eu via eles lá e disse: gente, esse povo tão preocupado com esse corpo aí que não vale nada, que vale isso aqui. Era o homem interior. E saíram levando o caixão para o cemitério local e tocando a musiquinha evangélica. Quando chegava ali perto do Pio 12, eu vinha acompanhando, foi indo, chegou no cemitério. E quando chegou no cemitério, destaparam o caixão. O cemitério não se tocava, irmãos. Isso foi um sonho, eu creio que até uma revelação, um sonho. E quando destapou o caixão, aquela pessoa que tinha mandado eu voltar, ele disse: irmão Sebastião, assume o corpo. Na hora que ele falou que a voz forte, eu fiz como se estivesse mergulhando na água. Tirei um mergulhão nos pés e entrei no corpo e dei um grito. Então eu voltei. Quando eu dei um grito assim, caiu gente desmaiado e gente saiu correndo. E tinha uma senhora aqui, que eu não vou falar o nome por questão de preservar, né? De família muito nobre aqui da cidade, que eu via bem de perto. E o pastor Zezinho do meu lembro, bem próximo. E eu disse assim: eu vou falar. E eles gritaram: não fala não, não fala não. E o pastor Zezinho levantou e pôs de pé: fala, irmão Sebastião. E na hora eu abri a boca e falei: e a mensagem que Deus manda falar para vocês é essa: não seja bobos, tenha cuidado de vocês mesmos. Essa foi a mensagem que disse para me falar. Não espere você partir para a eternidade e sofrer amargamente do inferno, mas faz um concerto com Cristo enquanto é tempo, porque ai daquele que passar uma eternidade sem Cristo, vivendo a eternidade sem Cristo. Tenha dó de vocês mesmos e conserte a sua vida com Cristo enquanto é tempo. E quando eu falava assim, terminava de pregar a mensagem, eu acordei e observei, pus a mão no peito lá, o coração está normal, que é isto? E fiz. Aí quando foi mais tarde, ali do dia, eu fui, entreguei meu jejum e disse: Jesus, verdadeiramente, isso eu creio que foi a revelação de Deus. Então um dia eu falei na igreja, depois teve uma pessoa que veio e falou comigo: ô Sebastião, é muito pesado aquilo que você falou, a palavra é muito pesada. Eu falei: pesado? Pesado é eu deixar de falar e depois a pessoa partir para a eternidade e chegar lá e encontrar com aquilo que ele achava, nem sabia direito se ele ia encontrar. Isso que é pesado. Então, queridos, como é importante, irmãos, enquanto nós estamos aqui, nós estamos em liberdade. Você tem tempo de escolher, de pensar, saber o que você faz. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Cada um serve a Cristo se quiser. Deus não obriga nem ninguém a ser obediente. O pastor pode falar o tanto que ele quiser falar, mas se o camarada não quiser fazer na presença, fazer no escondido, ele faz. Se ele não tiver temor de Deus. Agora o importante é isso, que cada um de nós vai dar conta de si mesmo na eternidade. O pai, do muito bom que seja, não vai salvar o filho, muito bom que seja, não vai salvar o pai, vice-versa. Cada um terá que dar conta, e a igreja vai ser a testemunha. Quando alguém dizer: se eu não ouvi, Senhor, nós falamos e eles não acreditaram, nós falamos e eles pensaram que era a mente nervosa dos evangélicos. Mas eu quero dizer para você, é verdade. Como você tem certeza que você nasceu um dia e tem certeza que você um dia vai morrer, essa é a certeza também que Jesus vai buscar a igreja e que um dia terá que prestar conta. Do mesmo jeito que você tem certeza que você nasceu e tem certeza que você não escapa da morte, assim também não escapará do
estiver servindo a Cristo. Por que estou falando isso? Porque hoje é dia. A nossa irmã está aí nessa urna mortuária, amanhã já será conduzido, né? E descerá a cama fria. Mas nós, o Senhor permitir, daremos sequência. E precisamos de ter cuidado. E eu quero finalizar minhas palavras dizendo: tenha cuidado de você mesmo, tenha dó de você mesmo. Pense nisto. Vai para a sua casa, mesma noite, pede o Espírito Santo para falar com você, porque muitas vezes a pessoa falava, eu ignorava, eu acho que esse povo acha que é melhor que os outros, mas tem uma coisa: Deus falou comigo e eu tive convicção, e eu não tenho receio de falar com ninguém, não tenho medo. Sou uma pessoa simples, sou uma pessoa que alguém até chama de cafona, mas uma coisa eu tenho certeza: que a verdade, ela precisa ser dita. Só existe dois caminhos: eternidade com Cristo ou sem Cristo, gozo eterno ou sofrimento eterno. Mas vamos optar para o descanso eterno. Ninguém é salvo por bondade, não. Pode ser bonzinho do jeito que for. Ah, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada. Mas se ele não abraçar Jesus como Salvador e não reconhecer o senhorio de Deus, ele vai pagar o preço do mesmo jeito daquele que já fez tudo também e não se arrependeu. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Se ele fizesse isso só porque o camarada é bom, então não precisava demandar seu filho que eu vim morrer no nosso lugar, porque ele não viu nenhum justo sequer. Como nós vamos se justificar com as nossas obras passadas? Não, só tem como passar se passar pela lavagem da palavra de Deus e purificado com o sangue precioso de Jesus, igual a nossa irmã fez. Amém. Nós queremos se tornar a palavra e a direção ao pastor presidente, pastor José Artino. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos chegando ao final deste trabalho nesta noite. Quero aproveitar meus sentimentos a toda a família, a todos os presentes. Falar da irmã Biacina, né? A gente até uma guerreira, aonde nós, a igreja perde, a comunidade perde, mas o céu ganha. E a alegria nossa maior é essa, que a mulher se parte com Jesus, desde a hora que ela partiu, ela está com o Senhor. Aqui só está o corpo. E o importante de tudo, irmãos, é nós sabermos que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali a gente vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Aqui não tira lição, irmão. Um dia será, hoje é uma Priscila, um dia vai ser eu, vai ser você, vai ser nós, e nós temos que estar preparados como já esteve. E por esse motivo, eu quero deixar uma pergunta, que às vezes as pessoas acham, mas é hora de você refletir e perguntar, e saber, você que está distanciado de Deus, você que não tem esse compromisso com o Senhor, é a hora de você parar, pensar e começar a entender que verdadeiramente você precisa também estar pronto, porque você não sabe o dia nem a hora, né? Eu confesso para você que nenhum de nós aqui hoje sabemos se nós chegamos em casa ainda, mas vamos chegar, você tem certeza? Nenhum de nós temos a certeza disso. Então, quem sabe tem alguém aqui nesta noite, para aproveitar a oportunidade, né, de estar pensando sobre o assunto e tirar lições, como que assistir, e você está pronto para que o dia que você for, você está preparado. Tem alguém que poderia ou que queira entregar sua vida para Jesus, consertar sua vida com Deus, e para que possa um dia também estar pronto para poder morar no céu? Tem alguém? Se não tem, que Deus em Cristo abençoe a todos neste momento. E nós queremos, né, estar orando, agradecendo a Deus por tudo e dizer, né, em nome da família, que será amanhã às 7 horas, sairá, né? 7 horas, estarei em Pai também em Antena. A igreja lá também já está esperando também a partir dessa hora, esperando nós aí para receber o corpo de Assis, junto com os parentes que tem lá, estará esperando.
quem puder ir daqui, né, acompanhando, será importante, né? Então isso é, vamos colocar sobre os nossos pés nesse instante, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Quero trazer aqui o irmão Luiz, o presbítero irmão Luiz, vai estar orando, agradecendo a Deus, e depois nós queremos que nós estaremos, estarei ministrando a bênção. Oramos ao nosso Deus, querido eterno Pai. Jesus, nesse momento difícil de dor, mas nós te agradecemos porque o Senhor é o dono da vida. É o Senhor que dá, é o Senhor que toma, Pai querido. E por isso, Deus, nesta noite, obrigado por tudo aquilo que foi falado aqui nesta noite, a Tua palavra, Senhor. Queremos, Pai, entregar todos os parentes, amigos, que o Senhor possa continuar trabalhando na vida de cada um, meu Deus. Pai, Tu sabe, Tu conhece, continua cuidando, Senhor, com carinho, aqueles, Pai, que ainda não fez um concerto com o Senhor, mas que ele possa, Pai, nesse momento saber que somente é o Senhor é o caminho e a verdade. Ninguém vai ao céu senão por Ti, mas que nesta noite, Pai querido, o Senhor continua poderosamente falando. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, mesmo por aquilo, Pai querido, que nós vimos, Pai querido, aqui. Senhor, aqui está o corpo da irmã de Asi, mas o Senhor possa, Deus, estar abençoando os filhos, Pai querido, os netos, Pai querido, os bisnetos, que eles possam, Pai querido, crescer na Tua presença, aqueles que ainda, Pai querido, não fez o conserto, Senhor, mas eu creio que a palavra está plantada em cada coração aqui nesta noite. Obrigado por tudo, assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Pode dizer comigo? Amém. E assim eu trabalho.